Marcelo Cessé está na história de Sete Lagoas como um dos maiores políticos da cidade, ou pelo menos, certamente o mais folclórico e polêmico. Idolatrado por muitos e criticado por outros, foi prefeito de Sete Lagoas por 2 mandatos, também tendo ocupado a cadeira de deputado estadual durante esse intervalo de tempo. Encerrou a sua trajetória de homem público após um longo embate, quase que pessoal, com o promotor da época, que, como ele mesmo afirma, se tratou mais de uma disputa de egos que um impasse legal, mas que no final das contas resultou em grande desgaste da sua imagem. Durante a sua gestão, a cidade sofreu impactos consideráveis em setores como infraestrutura, programas de habitação e principalmente no desenvolvimento industrial. Por um bom tempo recluso aos holofotes, abriu exceção no seu exílio temporário e nos recebeu para uma entrevista para lá de direta, enfrentando não só as questões profissionais, mas também as nossas flechadas de cunho pessoal. Senhoras e senhores, com vocês, Marcelo Cessé. Olá pessoal, hoje nós estamos sendo muito bem recebidos por Marcelo Cessé. Marcelo Cessé que já fazia algum tempo que não dava as caras aí para os veículos públicos e hoje está nos recebendo dentro da sua casa. Tudo bem, Cessé? Tudo bem, Juninho. Obrigado por nos receber. Não, o prazer é meu participar dessa coluna que você tem dos 7 dias, né? Foi muito interessante, eu mesmo sou um leitor assíduo dela. E você traz para todo mundo que usa o jornal 7 Dias, que é, sem dúvida nenhuma, o melhor jornal da cidade, você usa a coluna para trazer à população de Sete Lagoas os pensamentos, as manifestações de todo o segmento da sociedade. Por onde anda o Cessé? Não, eu estou aposentado, né, há bem tempo. E ter uma vida familiar exclusivamente. Eu aposentei, eu sou um dos poucos certo agora que não tem celular. O meu telefone também aposentou junto comigo. E tenho uma vida muito tranquila. Fui muito feliz em ter sido prefeito da minha cidade. Foi muito gratificante tudo aquilo que eu pude fazer para o Sete Lagoas. Eu lembro do meu guru, né, o Renato Zeredo, que é a pessoa que eu mais admirei na vida até hoje. Foi o Renato, pela sabedoria dele, pela diplomacia. Não sei o que foi o Renato, é a pessoa que eu mais admirei, é a pessoa que exigiu que eu fosse candidato a prefeito de Sete Lagoas, e eu não tinha essa pretensão. E o Renato falava comigo: Cessé, todo mundo tem vontade de ser prefeito de sua terra. E é um cargo ultra difícil, realmente. O prefeito é o para-choque da população. A população não tem acesso ao presidente da República, ao governador do estado, para reclamar de problemas, mas o prefeito ele convive com ele, né? É muito fácil a pessoa criticar e a pessoa reclamar e ter acesso ao prefeito. Então é um cargo muito difícil o de prefeito, mas por outro lado é um cargo também muito gratificante. Você já tem quase 20 anos que está fora da política, não tem? Tem 18. 18 anos. Mas o nome do Cessé continua sendo lembrado, inclusive, ou principalmente nos bairros periféricos, época de eleições, novamente se fala no Cessé, pelos próprios políticos, que constantemente mencionam o seu nome. Por que até hoje se lembra do Cessé? Olha, graças a Deus, graças às amizades que eu consegui fazer no período que eu militei na política, quer seja com o governador do estado, quer seja com ministros, né, com o Murilo Macedo, com a Aníbal Teixeira, certo? Com o governador com o Garcia, o Eduardo Azeredo, o Nilton Cardoso, que também me atingia tudo, os meus pedidos. Então, graças a tudo isso que me foi permitido conseguir como prefeito e como deputado, não é?
eu marquei a passagem minha na prefeitura. Marquei bem a passagem. Por exemplo, eu tinha uma filosofia. Não é possível um ser humano ter uma casa própria. Pois se até o pássaro tem sua casa própria, igual o João de Barro, como que um ser humano, um trabalhador, não tem uma casa própria? Então, com esse pensamento, eu fiz um programa habitacional municipal. E o que foi feito? Em 10 anos que eu fui prefeito, né? 6 anos no primeiro mandato, 4 anos no segundo, eu doei 9 mil lotes. Fiz quase 5 mil casas, entre as de mutirão, as construídas sem nenhum financiamento, ou com ajuda direta da prefeitura. Então eu fiz um programa social muito grande na administração, porque é muito simples, Juninho. Você analisar como deve ser um trabalho do prefeito. Se 80%, 90% da população é assalariada, então a administração tem que ser voltada para esses 80%, 90%, que é a grande maioria da população. Eu acho que o prefeito não é nada menos que o síndico da sua cidade. E foi sempre pensando nisso, foi construindo 2 pronto-socorro municipal, o hospital municipal, que foi o primeiro da história de Sete Lagoas, não é? As escolas profissionalizantes, enfim, administrando sempre pensando na grande maioria da população. E esse trabalho, né, é que marcou e que marca a administração de qualquer prefeito, ou de qualquer governador, ou de qualquer presidente da República. Sete Lagoas teve um grande avanço industrial na sua gestão, tanto na primeira quanto na segunda. Na segunda foi marcado pela vinda da Pepsi, pela vinda da Iveco, mas na primeira também, você já também falou isso em conversas particulares, sobre a sua preocupação em tornar Sete Lagoas uma cidade industrial. Por quê? Porque Sete Lagoas, toda a vida eu tinha esse pensamento. Sete Lagoas, daqui a 10, 20, 30 ou 50 anos, vai ter 500 mil habitantes. Nós temos hoje, quando fui prefeito, Sete Lagoas tinha 100 mil. Hoje nós temos 250 mil, não é? Mas Sete Lagoas vai ter um dia 500 mil, pela sua proximidade a Belo Horizonte, por estar na mais da BR-040, não é? O seu um polo regional. Então, Sete Lagoas nunca teve propensão a ser uma cidade turística. É uma cidade bonita, mas não tem grandes atrações turísticas. Então a tendência de Sete Lagoas é ser uma cidade industrializada. Então foi com esse pensamento que sempre, desde o princípio, eu sempre trabalhei e fiz tudo possível para industrializar a cidade. Graças a Deus nós conseguimos, porque quer seja com um número enorme de siderúrgica, de ferrovias naquela época, quer seja por eu ter trazido a Bombril, quer seja por eu ter trazido a Elma Chips, quer seja por ter trazido a Iveco, né, e todas essas indústrias do Grupo Sada. Quer dizer, tudo isso foi um trabalho que foi iniciado desde 1982, há 35 anos atrás. Quer dizer, em 35, comecei em 82, que eu fui eleito a primeira vez, e sempre a preocupação de industrializar a nossa cidade. E graças a isso, Sete Lagoas, hoje, tem quantas vezes o orçamento da prefeitura em razão do grande número de indústrias que nós conseguimos trazer.
Outra corrente, diferente da sua, outros pensamentos, dizem que Sete Lagoas é sim uma cidade turística, outros falam que Sete Lagoas é uma cidade histórica. Talvez por isso falta uma identidade para Sete Lagoas para se definir. É indústria, é turismo, é história. O que é Sete Lagoas, Mágico? Qual é o potencial real? Sete Lagoas, pela proximidade que tem da capital, que logicamente vai aumentando cada vez mais a sua população. Belo Horizonte hoje tem em torno de 3 milhões de habitantes, graças ao crescimento também, né, das cidades que estão na grande BH. Sete Lagoas, ou ela se transformaria numa cidade dormitório, como Neves, né, ou ela teria uma preocupação, como nós tivemos, de industrializar a cidade, né? É uma cidade acolhedora, tem toda a infraestrutura que uma cidade grande exige, né? Nós temos boas escolas profissionalizantes, não é? Nós temos um perfeito atendimento à saúde, bons hospitais, uma classe médica enorme. Então, essa proximidade de Belo Horizonte é que tem que ser muito bem estudada e tem que ter um atendimento sempre dos prefeitos que tiverem à frente da Prefeitura de Sete Lagoas, sempre olhando o crescimento industrial para oferecer uma renda per capita melhor, quer seja através do seu salário dos operários, quer seja através do comércio, né, que mostra a importância que uma cidade tem para ter uma boa renda per capita. Bom, nós fechamos o primeiro bloco, daqui a pouquinho voltamos com o Cessé para conversar mais um pouquinho, não só sobre Sete Lagoas, mas também de uma política no cenário global e regional. De volta com o Marcelo Cessé, batendo um papo aconchegante aqui na sua casa. Cessé, o que a política te deu de melhor? Olha, sem dúvida nenhuma, é aquela satisfação que a gente tem de ter cumprido com o dever, não é? Porque se qualquer setembro voltar atrás e imaginar o que era Sete Lagoas e o que é hoje, a infraestrutura que Sete Lagoas tem, eu tenho uma passagem muito interessante que vai sintetizar tudo isso que eu falo. Eu fui a Brasília, e Brasília tinha um ministro chamado Denis Schwartz. Denis Schwartz foi prefeito de Maringá, no Paraná. E o dia que eu tive com o doutor Denis Schwartz, ministro do Desenvolvimento Urbano, ele gostando de ver aquele entusiasmo meu de ser prefeito de uma cidade polo regional, a 10ª cidade de Minas em população e tal, ele me falou o seguinte: prefeito, me deu um bloco, essa cidade eu não conheço, ainda quero conhecer a sua cidade, mas uma cidade como essa, ela tem que ter pelo menos 10 obras. Anota para mim aí, uma cidade polo regional, próximo da capital, ela tem que ter, no sistema de transporte, ela tem que ter uma avenida de contorno da cidade, ela tem que ter uma avenida norte-sul e uma avenida leste-oeste. Por causa do crescimento, tem que ser feito até uma certa época, porque se não for feito depois, fica impossível
fazer um sistema viário compatível com a cidade que vai crescer sempre por estar muito próximo da capital. Ela tem que ter um terminal rodoviário. Na área de saúde, ela tem que ter um pronto-socorro municipal e um hospital municipal. Na área de educação, ela tem que ter uma escola profissionalizante de primeiro grau, uma escola de segundo grau e uma escola prática de profissionalizante. Na área saúde, na educação, tem que ter escola, ela tem que ter um centro de abastecimento, ela tem que ter um aeroporto municipal. Então, eu anotei falei com ele as 10 obras que isso na sua primeira gestão, até então não tinha nada disso. Aí ele me botou conta, ela tem que ter um programa municipal de habitação, senão ela vai favelar. Igual toda cidade no Brasil com mais de 100 mil habitantes tem favela. Então, ela tem que ter um programa municipal de habitação. Quantas dessas obras e gestões sua cidade tem? Foi ministro? Não tem nenhuma. Então, ele falou, você vai ter muita dificuldade. Porque uma cidade de porte médio, próxima à capital, essas obras e essas organizações municipais tem que ter. Então, eu saí dali arrasado. Não tinha deputado federal, que o Renato Zeredo, que era o meu guru, era a pessoa que me colocou na política e que me ajudava e tudo, tinha falecido, né? Com 90 dias depois da eleição. E eu fiquei ali estarrecido. O João Herculino, que era o deputado, retirou da política. Te largou todo mundo sozinho. E eu fiquei sozinho, fiquei de órfão, de pai e mãe, como se diz. E foi com muita luta que nós conseguimos fazer vídeo de contorno, a perimetral, a norte-sul, né, que está aí, a leste-oeste, que já existiu a parte, que é a Avenida Renato Zeredo, e que eu levei a Renato Zeredo. Terminal rodoviário? Peguei da rodoviária e levei lá na Cachoeira da Prata, na perimetral e até no... Não, mas talvez nós temos que agradecer esse ministro, porque ele te deu a lista toda. Hein? Tem que agradecer o ministro que ele te deu a lista. Me deu, mas foi com muita luta, foi mesmo com a ajuda de Deus, a ajuda de tantas pessoas que me ajudaram, Márcio Reinaldo, como deputado federal, né? E tantos outros políticos, quer seja o Nilton Cardoso, ou quer seja o E. Garcia, né? Você tinha um trânsito bom com todos os políticos da época, né? Consegui me aproximar de todos esses políticos e fazer aquele bom relacionamento e conseguir deles, né, admiração para que eles pudessem desenvolver junto com a prefeitura a Sete Lagoas. Mas você também ficou conhecido pelo seu bom relacionamento com o Legislativo Municipal. Nunca tive o menor problema com o Legislativo. Porque toda a vida eu dizia, os vereadores foram eleitos no mesmo dia que eu fui eleito prefeito. Então o Poder Legislativo ajuda muito o Poder Executivo. Então eu nunca tive o menor problema com o Poder Executivo, quer seja na primeira, quer seja na segunda administração. O Leandro Maciel, atual prefeito, foi presidente da Câmara comigo durante 6 anos. Então toda a vida teve um perfeito relacionamento
comigo, junto com todos os vereadores. Agora, você entrou na política, pelo menos de forma direta, já maduro, depois dos 40 anos, e também já era um empresário de sucesso. Na sua área, como empreiteiro, já tinha feito grandes, como dono de posto de gasolina, já era um empresário bem sucedido. Por que você entrou na política? Olha, o Renato Azevedo, como eu disse no princípio, foi a pessoa que eu mais admirei na vida até hoje. E o Renato, ele insistia comigo para me ser candidato a prefeito. E eu falava com ele, Renato, doutor Renato, eu toda vida gostei de política. Eu com 14 anos de idade, eu nasci em 36, em 1950, com 14 eu panfletava, distribuía Santinho, de Herculino, que era candidato a prefeito naquela época. Desde os 14 anos. Toda a vida eu participei. Mas participar é uma coisa. Agora, ser candidato é outra. Porque eu não vou deixar meus negócios, as minhas coisas, minha vida comercial, empresarial, para dedicar à política. Mas o Renato é uma pessoa que eu admirava demais e ele insistia comigo para mim ser candidato e eu acabei sempre cedendo e sendo candidato a prefeito. E não arrependo de ter deixado a vida empresarial para militar na política. Você arrepende de ter enfrentado o promotor ou do resultado do seu enfrentamento? Não, até o problema foi o seguinte, eu dei um aumento de água no mês de outubro. O promotor entrou com o mandato de segurança dizendo que a água é taxa. E que taxa, pela Constituição brasileira, taxa você pode aumentar em qualquer época do ano para prevalecer no próximo exercício. Então, o promotor entrou com o mandato de segurança, o juiz deu o mandato de segurança e eu fui na imprensa e falei, está tudo errado, desrespeitei o Ministério Público e falei, e vou ganhar, vou provar que eu estou certo. Vou ganhar no tribunal, o Ministério Público vai recorrer para Brasília e vou ganhar no Superior Tribunal de Justiça, como de fato aconteceu. Porque a água é tarifa, tudo que mede é tarifa. Água, telefone, energia, transporte, o que mede é tarifa. Tarifa, você pode dar quantas vezes for necessário no ano. Na época inflacionária, tinha aumento de água, de telefone, de transporte, 4, 5 vezes ao ano. Você entendeu? Agora, então ganhei no tribunal, ganhei no Superior Tribunal de Justiça, mas ficou o resquício daqueles desentendimentos com o Ministério Público. Foi uma briga mais de vaidade, tanto do Ministério Público quanto do chefe do Executivo, que teve repercussão desastrosa, principalmente na sua carreira política? Foi um erro, né? Que os poderes devem se respeitar um ao outro. Não houve isso. De lá e nem de cá. Cessé. Daqui a pouquinho nós voltamos para o terceiro bloco com o Cessé. De volta com Marcelo Cessé, que para muitos é considerado uma lenda, para outros não tão benquistos, enfim. A política traz muita coisa boa, mas também traz muita coisa ruim. O que a política te trouxe de pior? Olha,
Eu não acho que trouxe para mim nada negativo. O que você vê de política, que é negativo, que é sofrido, é que as dificuldades são muito grandes. Você vê pessoas, né, em dificuldade extrema, você entendeu? Pessoa, por exemplo, você como prefeito, você vê, por exemplo, casos de doenças gravíssimas, você entendeu? Que o poder público nem tem recurso para atender. Por exemplo, o Brasil tem um sistema de saúde muito bom. O SUS é um sistema que o povo reclama muito e tal, mas poucos países do mundo têm um sistema tão bom, tão abrangente como o SUS. Mas você nota, essa semana mesmo, uma família humilde me procurou que uma pessoa da família dela está precisando de um remédio que custa R$4.000. Quer dizer, R$4.000 por um remédio. Olha como é que um trabalhador, um assalariado, vai pagar. E o SUS não fornece. Você tem que entrar na justiça, que é lenta, justiça brasileira, para que a justiça determine que o prefeito ou o governador libera aquele remédio. Então, a gente vê pobreza extrema. Uma cidade como Sete Lagoas, bonita, né? Cidade maravilhosa, quer seja pela Serra Santa Helena, pelas lagoas que nós temos, né? Pela infraestrutura que nós temos, mas você encontra dificuldades prementes, igual você muitas vezes você vê na televisão ou nos jornais de países extremamente pobres, ou região como o Nordeste, extremamente pobre. Então isso machuca o prefeito. Eu, por exemplo, toda a vida, eu nunca deixei de atender um atendimento médico. O dinheiro do município é aquela filosofia. Se você for eleito por uma cidade que 90%, 80%, 90% da população é assalariado e com recursos, geralmente, né, aquém da necessidade, o poder público é obrigado, no meu entendimento, a atender aquelas pessoas, por mais cara que seja. Eu tenho até recordando aqui, eu tenho 2 casos que eu vou relatar para você. Na primeira administração, minha secretária de promoção social, a Lisaura Valadares, ela chegou para mim e falou que tinha um caso apresentado para ela, que a criança precisava fazer um transplante de medula. Eu falei, Lisaura, eu nunca vi falar que a medicina tivesse transplante de medula. Olha para mim direito como que é. Então ela voltou, checou e tal, falou, prefeito, transplante de medula só é feito no hospital em Curitiba. Um hospital em Curitiba. É o único lugar no Brasil, nem em São Paulo ou Rio, a transplante de medula. Então o que eu fiz? O pai da criança, de 1 ano de idade, ela trabalhava numa siderúrgica. Eu falei com ele, pedi demissão, ele saiu da siderúrgica, eu demiti ele como operário da prefeitura. A Lisaura telefonou para Curitiba, para a Secretaria de Promoção Social, alugou um apartamentozinho, eu pagava o apartamento, pagava um funcionário, porque ele era admitido, e eles ficaram em Curitiba 2 anos fazendo
transplante de medula. Então, se analisar, olhar friamente por lei, esse operário era um funcionário fantasma. Ele recebia da prefeitura, mas ele morava em Curitiba. Mas é um risco que eu assumi. Porque como que eu vou deixar uma criança de 1 ano ficar aleijada porque o sistema de saúde do governo não cobriria aquela despesa? Então é um risco isso aí. Então o prefeito sofre muito, tem muito problema como esse, assim, semelhante a esse, que eu atendia, mesmo sendo que era, como se diz, fora da lei. Assumiu o risco. Assumiu o risco. Você fez muitas coisas além da sua época que hoje são até agradecidas, eram tidas como obras grandes e hoje são, se não tivesse, como é o caso da Perimetral, da Norte e Sul, estaríamos tendo problemas da mesma proporção das obras. O que você não conseguiu fazer, que gostaria muito de ter feito? Olha, uma coisa que eu não fiz, talvez pela dificuldade de tempo, pelas prioridades. Porque um prefeito, ele administra olhando muito as prioridades. Tem uma coisa que não foi feita da minha administração e que eu sinto que precisava ter sido feito e que precisa ser feita, é o seguinte: Sete Lagoas, a denominação Sete Lagoas, nós temos 5 urbanizadas: Lagoa Paulino, Boa Vista, a do Náutico, a Zé Félix, o Cercadinho e a da Catarina, que foi até eu que urbanizei. Mas faltam 2, falta a Lagoa da Chácara e a Lagoa do Vopabuçu. Então, eu acho que o prefeito, nós temos aí o Leone, que o Leone, depois de passar essa dificuldade tão grande que se encontra hoje a prefeitura, com o governo do estado retendo recursos de PVA, do ICMS, da área de saúde. Para você ter ideia, a prefeitura hoje tem 2.800.000 reais retido pelo governo do estado. Então, mas o Leão não vai passar por cima de tudo isso. Eu acho que ele deveria, eu não fiz por causa de prioridade, mas deveria urbanizar essas 2 lagoas, a do Vopabuçu e a Lagoa da Chácara, que são obras que poderão ser feitas com o próprio recurso da prefeitura, que tem maquinário para isso, e transformar, mostrar aos turistas, mostrar a Minas Gerais que o nome de Sete Lagoas é porque realmente tem 7 lagoas dentro do período urbano urbanizado. Por que você não deixou um sucessor político para dar sequência no seu legado? Eu não fiz sucessor, não é? Quem me substituiu foi um ex-secretário meu. Mas o prefeito que me sucedeu, ele teve posições radicalmente contra mim, não é? No livro do Fernando Henrique Cardoso, que lançou ano passado, ele fala: quando você está no poder, você deve observar muito as 10 pessoas que estão mais perto de você, que de um modo geral, 9 vão te trair. Isso é o grande problema que tem na política. Aquela lealdade de poder é muito, muito falsa. É difícil até pensar em um sucessor? É difícil. É uma ocasião,
eu era muito amigo do Cessé, prefeito de Pedro Leopoldo. E um dia, eu era muito amigo do Cessé, e ele já era prefeito pela terceira vez. Eu perguntei, Xará, como é que você faz para ser prefeito 3 vezes igual você foi? Ele falou comigo, Xará, ele chama de Xará, primeira coisa, não faça sucessor, que vai te trair. Foi defesa. O que você espera de Sete Lagoas para os próximos 20 anos? Olha, eu acho que Sete Lagoas tem um futuro brilhante pela frente. Por quê? Eu sempre falo, Juninho, que palavra o vento leva. Eu sempre analiso as coisas e sempre mostro as coisas de forma concreta. Eu não faço previsões com palavras bonitas. Por que Sete Lagoas tem um futuro brilhante? É uma cidade bem estruturada. Para começar, uma cidade de 250 mil habitantes não tem favela. Você procura no Brasil uma cidade de mais de 100 mil habitantes que não tem favela, você não encontra. Por quê? O que nós temos aqui? A favelinha aqui que é chamada favelinha aqui do Iraque, está toda urbanizada. 200 moradores, isso não é chamado favela, né? Mas tem água, tem esgoto, tem iluminação. E aquela outra ali no... Sovaco da Cobra ali, que eles falam? Como é que chama? Iraque? Kuwait, Iraque? Kuwait ali também está praticamente tudo urbanizado. Então nós não temos favela. Porque graças àquele programa municipal de habitação que o ministro Denis Schwartz me orientou, que eu implantei e que, graças a Deus, os prefeitos que me sucederam vão continuando. Você pega a Cidade de Deus, que são 6 mil casas, ainda tem ali uns 3 mil lotes. O prefeito atual, Leônio Maciel, me disse que ele já tem aprovado 500 casas do programa Minha Casa Minha Vida para ser construída na Cidade de Deus, que tem toda a infraestrutura. Inclusive, tem uma coisa interessante que muito pouca gente sabe. Sete Lagoas é uma cidade que tem 1% de área verde. Cidade de Deus, eu fiz um projeto urbanístico dela, Cidade de Deus tem 20% de área verde. Então é uma cidade que daqui, quando estiver toda construída, toda habitada, será uma cidade com talvez um percentual de área verde que dificilmente você vê no Brasil. Você vê em Brasília, em uma ou outra cidade que as pessoas preocupam com o meio ambiente. Então, o seu pensamento é positivo. Em 20 anos estaremos caminhando... Tá, é positivo porque imagina o número de indústrias que ainda serão colocadas em Sete Lagoas. O prefeito Leônio Maciel me falou que teve agora há pouco na Ambev, e a Ambev está com um projeto de trazer uma grande indústria para Sete Lagoas. Eu ainda brinquei com ele, olha, por que você não divulgou isso? Não, estou esperando acabar de acertar, né, realmente a vinda dessa grande indústria. Mas a Ambev está na iminência de trazer uma grande indústria para Sete Lagoas. O bom de não ser mais político, você pode falar agora sem preocupar, né? Ele que guarda segredo. Cessé, muito obrigado. Por nada, Juninho. Foi um prazer. Obrigado e parabéns a você por essa coluna que você tem de jornal, né?
E é importante porque você ouvindo pessoas, não a mim, mas pessoas que estão aí à frente de tanta coisa importante da cidade, é bom que vai divulgando bem, não é? O que vai projetar cada vez mais Serra Lagoa no cenário do nosso país. Muito obrigado. Chegamos ao final de mais um programa Entre Linhas. Eu particularmente estou muito satisfeito, porque Cecé ultimamente é uma pessoa reclusa, mas que nos recebeu de portas abertas e também parece estar muito satisfeito em falar para vocês aí um pedacinho da sua vida pessoal e política. Até semana que vem. Tchau.